Olá, como vocês estão? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao canal. É uma honra ter vocês por aqui. E se vocês já estiverem se aproximando dos 40 anos, ou já têm, ou assim como eu, já passou um pouco, eu vou fazer 44 anos, esse vídeo é para você. É muito comum nessa fase da vida começarem a ocorrer mudanças mais significativas, não só no corpo, na rotina, mas também na nossa percepção do mundo. E junto com isso, é muito comum acontecerem crises existenciais. Nessa fase da vida de meia-idade, a gente começa a olhar para algumas questões da nossa vida e isso pode nos causar algum certo desconforto. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer 5 verdades para melhorar a tua qualidade de vida na segunda metade, né, dessa jornada, para ajudar vocês a ter uma vida mais plena, mais próspera, compartilhar também aqui as minhas experiências, essas 5 verdades em cima do que eu tenho vivido, do que eu tenho aprendido nessa idade e o quanto isso tem feito bem para mim e tem me ajudado. Então, espero que vocês gostem, fique até o final, que eu tenho certeza que será de grande contribuição para vocês. A vida não acontece no passado e nem no futuro, somente no aqui e no agora. E é muito importante a gente colocar esse conceito em prática, porque ele vai fazer total diferença na nossa qualidade de vida. Por quê? Quando a gente fica remoendo demais o passado, tanto lembrando de coisas boas quanto de coisas ruins, principalmente se for um passado um pouco mais difícil, a gente tende a ficar lembrando de dores, de traumas, de coisas que aconteceram que a gente não consegue mudar. O passado, você pode usar ele como uma referência, de você olhar, poxa, como eu evoluí desde então, e tudo o que aconteceu na minha vida serviu para hoje ser quem eu sou. Agora, se você ficar nesse lugar de ficar lembrando das glórias do passado, você já sentou com alguém que só conversa do passado, de como era bom, das coisas que ela conquistou, e fica com a mente muito focada ali. Ou com pessoas que toda vez que você encontra ela vai te falar das dores, dos traumas, das decepções. Então, quanto mais cedo você cortar esse cordão que te prende ao passado, mais feliz e mais próspero vai ser o teu momento presente e, consequentemente, o que você vai viver no futuro. Porque quando a gente fica trazendo as dores, que a gente não trabalha elas, sabe? Porque elas vão ficar ali nos incomodando. Então, quando a gente não ressignifica o que aconteceu no nosso passado, se foi um relacionamento ruim, se foi uma infância difícil, escassa, se seus pais não se supriram da maneira que você esperava, todas essas dores, se elas não forem trabalhadas, e você ficar remoendo o seu passado, olhando sempre para trás do que foi e que você não pode mudar, você vai reproduzir os seus comportamentos no momento presente. Então, consequentemente, você vai a segunda metade da sua vida, você vai reviver tudo de novo, mudando só os atores. As circunstâncias sempre serão muito parecidas. Então, libere essas bagagens do passado. Sempre quando você se pegar nesse lugar de ficar se cobrando por uma coisa que você não pode mudar, você vai continuar vivendo as mesmas experiências. É bem matemático isso. Da mesma forma, se você também não consegue aproveitar o momento presente só pensando no que vai vir lá na frente. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver o emprego dos sonhos. Eu vou ser feliz quando eu tiver o relacionamento dos sonhos. E não valorizar o momento presente, a mesma coisa acontece. Então aproveite o momento presente, por mais que você ainda não esteja vivendo aquilo que você gostaria. Mas a única chance de você mudar isso é cortando esses laços com o passado e fazer o que você precisa ser feito hoje. Não fazer o que precisa ser feito amanhã, antecipar as coisas, se afobar, querer fazer muita coisa. Mas fazer, assim, levar um dia de cada vez. E usufruindo, olhando assim para a tua circunstância e vendo que muita coisa que você já vive é resposta de orações suas, de preces suas, que você já tem. Só que muitas vezes quando a gente alcança, a gente quer estar sempre buscando alguma coisa lá na frente. Então você manter essa consciência de que a vida é agora, que você tem que viver e ser feliz hoje, a sua vida vai ter muito mais qualidade. Então liberte-se do cordão umbilical que te prende ao passado, ao que foi, que não tem como mudar, e plante hoje a semente que vai germinar lá no futuro.
teus pensamentos não são a sua verdade. Você sabia disso? Pois bem, você já ouviu essa frase que a mente mente? É justamente isso. E uma coisa que eu não tinha consciência, eu me identificava demais com os pensamentos. Só que, quando esses pensamentos são negativos, são de inferioridade, de um sistema de crenças que você adquiriu ao longo da vida e você se identifica com ele através de uma emoção, você traz isso para a tua realidade. É isso que faz o pensamento negativo se materializar. Então, quando você tem consciência que você não é os seus pensamentos, você pode observá-los sem o julgamento e você escolhe se identificar com eles ou não. Esse emaranhado de pensamentos que passa aí na nossa mente é todo um sistema de crenças que a gente adquiriu ao longo da vida. E a maioria delas é na nossa primeira infância, onde a base, o pilar desses sistemas de crenças, eles estão estabelecidos através de tudo aquilo que a gente absorve do meio. Porque quando a criança, até os 7 anos, ela tem totalmente uma mente inconsciente. Então, tudo que é falado para ela, todas as crenças de escassez, de não merecimento, tudo aquilo ali ela vai absorver e ter aquilo como uma verdade. Então, se você viveu num contexto que não foi tão favorável, é muito comum que hoje você tenha pensamentos que não são tão legais. Só que a notícia que eu já te dei aí é que você não é o que você pensa, só se você se identificar. Então, a chave para você modificar isso, até mesmo plantar novas sementes no momento presente, é observar os seus pensamentos, porque muitas vezes no nosso dia a dia nós entramos num baita de um piloto automático, a gente não presta atenção. Às vezes você começou um dia super bem, super para cima, daqui a pouco você começa a se sentir triste. Mas por que isso aconteceu? É porque você não se atentou a um pensamento que veio ali, você se identificou, trouxe aquilo para o teu coração e daqui a pouco você acreditou que aquilo ali é uma verdade. Então a mente, ela mente o tempo todo para você, até mesmo de cenários e situações cotidianas. Às vezes no seu trabalho, ou no lugar que você convive, uma pessoa não foi assim tão simpática com você, estava mais fechada, aí tua mente vai contar aquela história daquela crença tua, de que foi algo que você fez, ou você tem alguma coisa a ver com isso, alguma responsabilidade nisso, e você começa a remoer e sofrer, e na realidade aquilo ali pode ser uma história totalmente fictícia. Hoje eu tenho identificado muito isso, estando atento aos meus pensamentos e sabendo que eu não sou eles. Às vezes a mente ela me conta algumas histórias que eu estou rejeitando. Eu penso assim, isso aí pode ser muito bem uma invenção da minha mente. E mais ali na frente eu vejo que foi isso mesmo. Então, não acredite na sua mente. Corte na hora, cancele na hora pensamentos de escassez, de que você não tem capacidade, principalmente agora nessa fase de 40 anos, que a gente tende a achar que, poxa, agora o tempo é curto, as oportunidades não serão tão boas, ou eu não sou capaz porque eu já cheguei nessa idade, se eu não conquistei nada agora, daí para frente mesmo que eu não vou. Isso é uma crença que pode sabotar toda a sua vida. Se você está aí com 40 e poucos anos, 50, acha que é tarde demais para você entrar numa faculdade, tarde demais para você mudar a sua carreira, tarde demais para você fazer escolhas diferentes, eu quero dizer para vocês que isso é uma história, é uma narrativa que a sua mente contou. E essa narrativa não condiz com a realidade, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Então você tem o poder a cada dia que amanhece, de mudar os seus hábitos, de fazer novas escolhas e de viver uma vida com significado. E se sua vida até hoje não foi uma vida tão legal como você gostaria que tivesse sido, quem disse que agora, na segunda metade da sua vida, não pode ser diferente? Você ainda pode recomeçar, e com sabedoria. Inclusive, eu já introduzi isso no tópico anterior, que não há tempo, não há idade que possa te limitar. Quem disse que agora, aos 40, aos 50, aos 60 anos que seja, você não possa recomeçar a sua vida? E você não vai, gente, recomeçar do zero, porque você tem a bagagem, a experiência. Então, se você quiser agora recomeçar a sua vida financeira, reconstruir a sua família, recomeçar aquele projeto antigo,
você não vai começar da estaca zero, porque por mais que você tenha fracassado ao longo da sua vida, você já vai ter a experiência de tudo que não deu certo. Pelo menos isso você já tem. E você já vai ter muita questão da sabedoria, da experiência, que é um diferencial e tanto para você. Você pode plantar novas sementes no seu subconsciente. O tempo todo, gente. Você pode, se hoje a colheita não está legal, você pode plantar novas sementes através de muitos métodos que você pode utilizar. Um método que eu uso e gosto bastante é o da reprogramação mental. Então, sempre antes de dormir, sempre que possível, que é o momento mais propício para fazer isso, você plantar novas sementes, né? Porque você vai conseguir acessar mais facilmente o seu subconsciente, porque a nossa consciência ela está a todo tempo alerta ali, como se fosse um guarda protegendo o nosso subconsciente. E qual que é o papel desse guarda? É permanecer as nossas crenças não sejam modificadas. Então, quando chega uma informação nova para você, o teu guarda, que está ali desperto, vai falar o quê? Está de acordo com o que está lá no meu inconsciente? Não. Então eu rejeito essa nova ideia de negócio. Eu vou rejeitar tudo o que é novo. Então, um pouco antes de dormir, o seu guarda, ele vai dar uma cochiladinha, vai baixar a guarda dele, e é ali que você consegue inserir novas crenças e novos hábitos. Tem várias outras técnicas para isso, mas eu gosto muito dessa antes de dormir. Inclusive, eu tenho um áudio que eu fiz anterior a esse vídeo. Se você procurar ali, vai ter um que é para prosperidade. E é um áudio de reprogramação mental para você usar justamente antes de dormir. Mas assim como esse áudio que eu tenho, tem muitos outros aí pro YouTube, pelo YouTube afora, que vai te ajudar bastante. Além de ter outras técnicas também que você pode fazer isso. Plantar novas sementes no seu subconsciente para que isso te ajude a ter disposição para conquistar as suas coisas. A vida ela pode ser muito prazerosa nessa segunda metade, gente. Ela não precisa ser igual. Uma coisa que eu quero dizer para vocês: a tua vida não precisa ser ruim, se foi, no caso. É igual a primeira metade da tua vida. Você pode fazer tudo diferente daqui para frente. É só você reprogramar o seu subconsciente. Tem os desafios, sim, que fazem parte dessa fase, mas você pode escolher vivê-los da melhor forma possível. A dor emocional não precisa mais controlar a sua vida. Esse tópico, eu confesso para vocês que foi uma grande trava para mim durante muito tempo. Até os meus 30 e poucos anos, eu estava presa nesse lugar aí. Olhar para o passado, lembrar das dores, dos traumas e revivê-los diariamente. Então eu sentia muita mágoa, muito ressentimento pelo que me fizeram. E realmente foram coisas que aconteceram. E também me culpava muito, me inferiorizava muito e, consequentemente, essa dor me controlava. E era muito difícil porque eu me tornava muito reativa às situações do cotidiano. Então, enquanto eu não aprendi a olhar para essas dores e acolhê-las, o segredo é esse, se você tem muitas dores, você vai precisar olhar para elas, acolhê-las, dar o seu devido lugar, entender o que foi, e que hoje você pode cuidar de você, do seu coração, só que sem se envolver emocionalmente com elas. E é claro, gente, isso é um processo, igual eu falei para vocês, era uma grande trava que eu tinha, porque eu não tinha esse conhecimento, que as dores, elas estavam controlando a minha vida, todas as dores, todos os medos, as angústias. Então, eu trabalhava na vida, sempre reagindo e tentando evitar que coisas ruins acontecessem por causa dessas dores, desses medos que eu tinha. Então hoje eu já consigo olhar para tudo isso com outro olhar, sabe? Dando cada um seu devido lugar, ressignificando, retrabalhando, e isso é um processo. E pode ser que muitos de vocês precisem também de um acompanhamento terapêutico com um profissional que possa te ajudar, dependendo do grau de que esses traumas e essas dores têm atrapalhado a vida de vocês hoje, tanto no âmbito profissional, tanto nos relacionamentos. Inclusive, vou deixar meu link aqui embaixo para a minha metodologia de 10 sessões chamada Aprofunda-te, que são 10 sessões terapêuticas para ajudar vocês em várias áreas da vida, não só na parte emocional, na parte espiritual, na parte energética. Eu atuo numa forma mais integrativa,
porque eu entendo que o ser humano não é feito só da parte psicológica, mas tem muitas coisas que envolve. E essa metodologia que eu desenvolvi é uma forma acelerada de trabalhar questões que acabam travando a vida. O silêncio interno é o seu maior poder. Isso é muito importante, principalmente nessa fase da vida, porque quando nós conseguimos silenciar, nós conseguimos nos conectar com a nossa intuição. Nossa intuição nos entrega as chaves, nos entrega o caminho para nos levar por onde faz mais sentido com o nosso eu verdadeiro. Quando a gente busca distrações para poder fugir, né, dos nossos barulhos internos, das nossas questões muitas vezes mal resolvidas, nós jogamos muito para o externo, através da fala mesmo. Muitas vezes você quer muito mudar a sua situação de vida, aí você fica ali contando os seus objetivos, os seus planos, as suas dores para outras pessoas, que nem sempre vai conseguir entender o seu ponto de vista, ou até mesmo te julgar, te criticar, ou falar que aquele plano é muito grande, é muito ousado, só que ela sempre vai dar a opinião dentro da percepção dela. Então acostume-se a estar um pouco mais com você, a silenciar. Isso é um processo, gente, que você vai aprender aos poucos, mas você pode reservar por dia de 3 a 5 minutos para começar a exercitar essa questão do silêncio interno, ouvir aquela voz interior que tem todas as respostas. Feche seus olhos, desligue um pouco o celular, a televisão, todo esse ruído que você acaba contaminando ali, né, seus pensamentos. E só quando você silencia é que você consegue ouvir, né, a resposta, a saída que você precisa, o insight, para onde que eu vou agora, 40 anos, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente. Experimente silenciar, que as respostas estão todas dentro de você. E essas 5 verdades que eu compartilhei aqui com vocês têm me ajudado bastante nessa fase da minha vida, a viver com mais leveza, com mais significado, mais fiel a quem eu verdadeiramente sou, não tentando me encaixar para agradar, mas sempre me ouvindo, me acolhendo, me escutando, até mesmo quando eu tenho atitudes que eu ainda não gostaria de ter, porque a gente está numa jornada, num processo, mas tem me ajudado também a estar conectada no presente, a ser mais grata, porque às vezes a gente esquece de agradecer, agradecer pelo trabalho, pelos recursos que nós temos disponíveis. Eu agradeço até pelo banho quente que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, sabe? Por conseguir pagar as minhas contas. Eu almejo coisas muito grandes, sabe, gente? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E claro, né, quando a gente vai chegando nessa fase da vida, surgem aqueles questionamentos, será que ainda vou conseguir? Então esses conceitos todos têm me ajudado com isso, sabe? A me acolher, até mesmo quando esses pensamentos negativos surgem, muitas vezes para nos sabotar. Então a vida, gente, ela não é para ser uma cruz, um fardo pesado. Ela é para ser leve, ela é para ser gostosa, prazerosa. Então eu espero que esses 5 tópicos, essas 5 verdades, elas tenham ido ao encontro de vocês como um insight, uma grande chave, sabe? Para ajudar vocês na trajetória. E eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês têm passado nessa fase de vocês. Qual o maior desafio na fase de 40 anos? O que tem mais sido difícil? Esse vídeo ajudou vocês de alguma maneira? Compartilhe aqui embaixo as experiências de vocês, que eu vou gostar muito de saber. Essa troca, né, ajuda bastante a gente nessa fase. E eu tenho certeza que muitos de vocês ainda têm muito para viver, muitos de nós. Então não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Você não está velho demais para nada, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui batendo esse papo com vocês. Até o próximo vídeo.